Alô, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa queridíssima BCC Television, que sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, como naturalmente acontecerá dentro de alguns segundinhos. Eu quero, antes de passar para o nosso convidado com o nome belíssimo, muito bonito, fácil de falar, vocês vão verificar. Eu quero agradecer ao nosso pessoal técnico, a Luciana, a Betânia, Márcio, Verão, o patrão, Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono, a profissional de relações públicas, Fátima, com 2 T's, Amaral, da empresa www.oxoflow, O-X-O-Flow, flw.com.br, que intermediou esse nosso ilustre convidado, que é um profissional voltado ao mercado corporativo, dirigiu várias empresas pelo mundo, professor de importantes entidades e lançou recentemente, nos está dando a galhardia de praticamente lançar no programa o Invente Seu Lado I, a arte de inovar numa época de incertezas, no qual bate firme na tecla do intraempreendedorismo. Meu caro Alexandre Vaklavovski, espero ter falado o nome corretamente. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Ralf. Que honra, prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso e nós é que agradecemos a aquiescência do convite. Escuta, Alexandre, eu falei que você é profissional de diversas empresas importantes e tal, deu aula em entidades. Quanto tempo de carreira, Fernando? Porque você é uma pessoa aparentemente jovem. Obrigado pelo jovem, mas já são aí 50 anos nas costas e quase 30 de... e 30 de... eu diria uma divisão aí de 26 anos de mundo corporativo e outros 3 anos em startups, no ecossistema de startups. Ecossistema? Exato. Então, nos últimos 3 anos eu saí do mundo corporativo e até o lado I, né, o livro, para mim é como se fosse o fechamento desse ciclo, e eu fui para o empreendedorismo. Então, fui trabalhar em startups, que é onde o universo que eu habito hoje em dia. Que bacana. Bom, startup é uma coisa que a maioria das pessoas conhece. Você pode, por gentileza, 2 coisas, e rapidinho, por favor. O que é efetivamente uma startup e o que é o intraempreendedorismo? Bora lá. Então, uma startup, vou começar pela uma startup. Uma startup é um negócio, né, um negócio em desenvolvimento. Quando você tem uma hipótese, você quer resolver algum problema, né, alguma dor de alguma pessoa, algum problema, você cria uma startup. Então, o Uber já foi uma startup, Airbnb, iFood, né, hoje empresas que viraram unicórnio, que já faturam mais de bilhão. E você tem hoje, não sei se você sabe desse dado, mas são 900 startups para cada um unicórnio. Então, hoje o ambiente de startup ele é muito ativo, né, e ele vem para desafiar o status quo, né, as grandes corporações que tentam fazer um pouco de tudo, então as startups buscam problemas mais pontuais para resolver. E hoje, querendo ou não, a gente acaba usando, às vezes até sem perceber, diversas startups dessas aí. O intraempreendedorismo, Ralph, ele... E eu confesso para você, uma confissão aqui vou fazer para você, que eu me descobri, eu me percebi um intraempreendedor faz uns 3 anos. Porque ao longo da minha carreira eu sempre fui um cara muito inquieto, insatisfeito, inconformado, e daí que saiu o lado I. Até, né? Porque quem me pergunta o que é esse tal desse lado I? É esse meu lado inquieto, inconformado, inovador. E 3 anos atrás eu me defrontei aí com esse intraempreendedorismo, que nada mais é do que uma modalidade de empreendedorismo que ainda era muito pouco codificada, que é aquela modalidade de empreendedorismo praticada dentro das empresas tradicionais, né? Assim, independente se é uma empresa tradicional pequena, média, grande, mas uma empresa que já tem políticas, rituais, processos. Então é diferente o empreender numa startup e o intraempreender ou o empreendedorismo corporativo dentro de uma empresa estabelecida. Quer dizer, o funcionário empreende dentro das normas estabelecidas da empresa onde ele trabalha. Exato, Procura exato. melhorar o que ele tem, provavelmente.
Sim, sim, e está muito ligado com inovação, com fazer diferente, com buscar novas, né, novos negócios, ou novos produtos, novos serviços. Eu gosto sempre de diferenciar o empreendedor do intraempreendedor. Para mim, são duas palavras que diferenciam esses dois personagens, porque também é uma coisa que me perguntam com bastante frequência: eu sou um bom intraempreendedor, eu consigo inovar dentro de uma empresa, eu consigo ser um bom empreendedor? Depende. Por quê? Porque são duas grandes diferenças. Enquanto um empreendedor, né, esse que está no mundo das startups, resolvendo novos problemas, é um personagem que tem muita liberdade e poucos recursos. Quando eu estou dentro de uma empresa, então eu fui um intraempreendedor na Nestlé, na GM, na Ford, na HBO, na DirecTV, na Diageo, eu tinha muitos recursos e pouca liberdade. É o contrário. Por quê? Porque quando eu estou dentro de uma empresa, se eu tenho uma nova iniciativa, é sobre isso que eu falo bastante no livro, então eu tenho uma ideia, quero lançar, por exemplo, na Diageo, uma bebida nova, uma categoria nova, eu tenho muito acesso a recurso, eu tenho abundância de recurso. Então, eu tenho um problema de tecnologia, vou na área de TI. Eu tenho uma dúvida de finanças, vou na área de finanças. Putz, eu preciso contratar gente, eu vou na área de recursos humanos. Então eu tenho todos esses recursos e recursos financeiros também muito mais à minha disposição. Porém, eu sou muito mais limitado porque eu tenho que cumprir rituais, eu tenho um organograma, eu tenho fluxos, eu tenho processos, eu tenho hierarquia. Então eu preciso navegar nesse emaranhado de coisas, de fluxos, processos e rituais para poder fazer acontecer aquilo, né, o que eu quero fazer e eu alinho com a empresa. Já no empreendedorismo é o inverso. Eu tenho absoluta liberdade, porque eu estou buscando resolver um problema novo, então às vezes sou eu mais algumas pessoas, só que eu não tenho recursos, eu não tenho acesso a capital, não tenho recursos humanos, não tenho áreas, não tenho fluxos, não tenho processo, então basicamente eu estou pegando um problema, testando hipóteses e buscando tração. E às vezes a tração é até o fomento financeiro para eu conseguir continuar o negócio. E muitas vezes você tem uma boa ideia, mas não tem quem te assessore, né? Você não tem grana para pagar um assessor, né? Exatamente. Então, por isso que eu digo que são não necessariamente um empreendedor vai se dar bem dentro de uma empresa, porque é um personagem que está muito acostumado com muita liberdade, trabalhar muito em rede, acessar coisas, poucos rituais. A hora que ele se entra numa empresa, que ele tem todo aquele monte de ritual, ele se sente muito preso. Então, ele tem mais dificuldade. E o intraempreendedor é a mesma coisa, é uma pessoa que está acostumado com muitos rituais, a hora que ele se vê no meio do caos, ele também fica um pouco perdido. Então, são habilidades diferentes. Um pode aprender o outro, sim, mas são habilidades e comportamentos diferentes. São campos e são campos, digamos, que se materializam de forma diferente, né? Se Exato. você me permite fazer uma ilação aqui, é o mesmo que um bom jogador de futebol não necessariamente será um bom técnico de futebol, né? Sim, exato. O Alexandre, por gentileza, vamos falar do teu livro especificamente, A Arte de Inovar numa Época de Incertezas, invente o seu lado que imagino que seja de internet, provavelmente, ou intraempreendedorismo. Por gentileza, esclareça o que é que o pobre do leitor vai encontrar no teu livro. O leitor vai encontrar nesse livro um guia prático que eu sempre quis acessar durante a minha carreira. Esse livro, o que me motivou a escrevê-lo foram transmitir esses 25, 26 anos como intraempreendedor nas empresas e transportar isso como uma forma prática, porque eu via muita teoria. Primeiro que é uma modalidade de empreendedorismo muito pouco falada, mas extremamente bastante praticada e cada vez mais necessário, porque a gente hoje vive, né, uma explosão digital, né, a pandemia empurrou todo mundo para a necessidade de fazer novos negócios ou mudar os seus modelos de negócios. Então as pessoas às vezes sabem, eu preciso fazer isso, mas a pergunta é como. Então o livro ele tem eu diria, a pretensão, o objetivo de dar dicas práticas. Então eu me coloquei de uma forma bastante vulnerável no livro, para no processo desse livro eu conversei com 300 pessoas também, além dos 26 anos
de experiência prática, fazendo, né, mão na massa, nessas empresas, e eu trouxe 8 dessas pessoas também para corroborar aquelas, através de cases, através de dicas práticas. Então, é quase aquele manual prático de, olha, eu estou aqui dentro da empresa, cara, eu não sei o que fazer para inovar, para fazer uma transformação digital, para trazer uma mentalidade empreendedora para o meu negócio. O que eu faço? Vem para o lado I. E o lado I é para aquelas pessoas que têm aquela inquietação, insatisfação, inconformismo, né? Aquele espírito do intraempreendedor, que é uma pessoa que quer fazer, mas muitas vezes não sabe como. Esse livro é o como. O Alexandre, no caso de uma pessoa que, como você qualifica como inquieta, que tem boas ideias e que está insatisfeita com o status quo e tal, tem uma boa ideia, só que ele não tem grana, não tem um bom caminho para palmilhar. Não seria o caso, então, de levar a sua ideia para uma startup, por exemplo? Eu acho que tem, Rafa, um bom ponto. E, acho que você tem 2 caminhos. Naquilo que eu falei, nem todo intraempreendedor vai ser um bom empreendedor. Porque às Pois vezes é. você tem pessoas que têm habilidades muito boas e de navegar em ambientes extremamente políticos, como são as empresas. E pouca habilidade de navegar em ambientes muito caóticos e desorganizados, como é o mundo de startup. Então, a hora que eu fiz essa migração, né, que eu saí de 25, 26 anos, de ambientes muito organizados para um absolutamente caótico, e houve um choque de cultura, mas eu curti isso. Então, tem que ver se a pessoa quer fazer isso. Mas hoje os negócios, né, as empresas, estão extremamente carentes. Eu vejo, né, um outro objetivo também do livro. Ao longo da minha carreira, eu vi muitas empresas buscando consultorias, buscando ajuda fora, e muitas vezes eles têm um exército de intraempreendedores que estão pedindo, pelo amor de Deus, para serem ativados dentro da empresa. Então, o livro também ele fala como ativar o empreendedorismo dentro da empresa. Porque às vezes o que você precisa está lá dentro, basta dar caminho, basta dar pista, e essas pessoas te ajudam bastante. Perfeito. Agora, a impressão que eu tenho, eu também já fui empresário, eu tenho meus negocinhos aí, pequenos e tal, tarará, mas me fala uma coisa, a impressão que eu tenho é que o brasileiro, ou o sul-americano de uma forma geral, ele é um empreendedor nato. Todo brasileiro quer ser o seu próprio patrão. Uhum. A maioria dos caras que eu conheço, eu tenho isso, eu vou fazer aquilo, e sonham, e eu acho isso muito bonito, muito legal, até porque é verdadeiro. Mas o que os caras quebram a cara é uma coisa impressionante. Muito, inclusive, por desconhecerem as leis dos caminhos que eles estão buscando, porque o Brasil é um país que as leis afloram assim Complexo. como a água da mina, né? É uma coisa impressionante. Parece que tudo flui para te prejudicar, para impedir o teu progresso, infelizmente. Não estou fazendo aqui um proselitismo, não, nada disso. É uma realidade, infelizmente, é uma realidade. Nos 3 estágios, tanto municipal, estadual e federal. É um negócio incrível. Então, tanto que tem advogados especializados nessa área justamente para te dar um apoio, te dar um suporte. Você acha que os negócios que fecham, e são muitos que fecham, cada 10 que abrem, 8, 6 ficam só 4, 2, 3 anos no máximo e tal. Uns por incompetência, outros por falta de grana, outros por consequências naturais, inclusive de pandemia. O que você acha? Isso sim é um desafio, né, para o empreendedorismo, mas eu te diria, Ralph, eu acho que até um passo antes, o Brasil sim é um ambiente muito complexo, mas a gente tem hoje um ambiente empreendedor, né, um ambiente de fomento às startups. Então hoje a gente tem capital abundante para investimento, a gente tem grandes aí aceleradoras e um ambiente como Cubo do Itaú e Nova Brado Bradesco, Distrito, né, que são grandes casas aí entre outras que ajudam, né, o próprio Senac, né, do Sistema S dá bastante apoio aí na construção dos negócios e, né, na preparação dos negócios para prosperarem. Tem os fatores humanos, né? Não necessariamente você às vezes se alia com as melhores pessoas. Tem um tema também de tração, porque você precisa gerar caixa e o principal tema aí de uma startup no começo
é caixa, porque senão você não consegue sobreviver e você também não vai levantar capital se você não prova o teu negócio, né, que é o famoso MVP, o Minimum Viable Product. Então você tem que provar que, né, teu product market fit, ó, eu tenho um produto, entendo um problema de consumidor, tenho um produto relevante e consigo tração, né, consigo obviamente vendas, independente seja B2B ou B2C. Já no mundo das empresas, eu diria que o principal entrave ou obstáculo para o intraempreendedorismo é a aversão à falha. A gente tem nos negócios aí mais tradicionais muito pouco acolhimento da falha. A gente está acostumado, habituado numa empresa grande de evitar falha, de sair correndo dela. E a inovação, o empreendedorismo, ele sempre vai acontecer aonde a gente vai correr riscos e vai acolher, né, a falha, porque é parte do processo. Não existe inovação sem risco. E às vezes as empresas, né, me questionam, puxa, por que eu não consigo inovar? Porque você não tem tolerância a risco, porque você não acolhe a falha. Então você quer tudo perfeito, você só lança determinado produto no mercado quando você tem quase 100% de certeza que ele não vai dar ruim. E uma startup, hoje ela vai para o mercado, se 50% já tem uma boa chance, ela testa, roda, não funciona, volta, retrabalha, lança de novo, até ela chegar no produto ideal. Então aí tem um ponto que as empresas podem aprender bastante com as startups. Quantos bons negócios que estão por aí que já falharam algumas vezes antes de serem lançadas ou quando lançadas, né? Meu caro Alexandre, então, o teu livro esclarece tudo isso que nós estamos pensando. Sim, tudo isso, falo sobre transformação digital, trago uma metodologia prática também de como fazer o intraempreendedorismo. Então, quando você pensar como é que você organiza isso aí, como é que você planeja uma iniciativa de empreendedorismo, tudo baseado em experiência real, em muitos e muitos cases. Então, convido, né, a todos aí para conhecerem o Laduí. E para eu me comunicar com vocês, tem um site, alguma... Sim, por gentileza. Tem o site o laduí.com.br, então lá eu também tenho um podcast que fala dessas 300 entrevistas que eu fiz pelo mercado. Legal. 50 conversas dessas estão no podcast, e ali eu converso com empreendedores, com intraempreendedores, com headhunters, sempre de uma perspectiva peito aberto, muito como a gente está conversando aqui, Ralph, sem filtro, peito aberto, porque o mercado, eu acho que hoje ele tem às vezes muita espuma, a gente acaba só celebrando os grandes feitos e a gente esquece de contar as falhas e falar de uma palavra que eu gosto muito, chamada vulnerabilidade, que é a hora que a gente fala, olha, eu falhei aqui, é isso que eu aprendi e eu quero compartilhar isso. Perfeito. Aí que está o grande segredo do sucesso para mim. Fazer da falha um grande aprendizado, né? Exatamente. Meu caro, olha, gostamos muito, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo despendido, agradecemos sobremaneira e queiram as forças do universo, todas as benfazejas, que você tenha muito sucesso ou continue a ter sucesso, né? Muito obrigado, Ralph. Obrigado, um prazer estar aqui, que papo legal. Espero conversarmos outras vezes. Tá feito. Muito obrigado, felicidades. Pessoal, nós conversamos com esse moço que seguramente vai ter um belíssimo de um futuro, apesar dos seus 50 anos, que ele diz, não, ele já tem 50 nas costas, como se fosse um grande fardo, mas é realmente um cara muito legal, um belo intra e empreendedor, e que nós todos desejamos para ele todo o sucesso que ele bem merece. Alexandre Vaclavovski, falei certo, puxa vida, Vaclavovski, o famoso no mercado é o Vaclav, beleza. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência, pela aquiescência e até a próxima semana. Tchau, tchau.